Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Dando continuidade aos nossos conteúdos, nós vamos fazer a abordagem hoje desse tema, né? Quem está no comando dos seus sonhos. Então, nós temos dois textos que tratam sobre o assunto, né? E também sobre temas relacionados a esse assunto. E posteriormente vocês terão uma tarefa para fazer relacionada a esse tema e que é, na verdade, a construção de um texto, né? Vocês vão escrever uma redação com no mínimo 15 linhas, porque o que eu tenho observado nas tarefas de vocês é, de certa forma, uma dificuldade, para não dizer outro nome, né? Assim, não vou dizer que vocês estão com preguiça, mas estão escrevendo muito pouco, estão escrevendo de forma muito reduzida, muito sucinta, e dessa forma não dá para a gente observar realmente qual é o pensamento de vocês a respeito de determinados assuntos, de determinados temas. Então, a escrita, né, o trabalho da escrita, o desenvolvimento da escrita, é, diz muito a nosso respeito, diz muito sobre o que a gente pensa. E é importante que nós façamos esse esforço de escrever um pouco mais. Então, eu limitei a escrita desse texto a 15 linhas no mínimo. Quem fizer menos não vai ser contado como atividade, tá certo? Eu quero realmente obrigar, de certa forma, entre aspas, que vocês façam esse trabalho para colocar essa cabecinha aí para pensar e para refletir. Então, vamos aos textos, tá certo? Bom, aqui a gente está falando sobre sonhos, né? Então, vamos tratar sobre os sonhos. Todo mundo já ouviu falar em sonho. E esse sonho a qual nós estamos nos referindo não é o momento de sonhar quando está dormindo, mas é o momento de sonhar realmente acordado, né? De pensar, refletir sobre algo e é algo realmente que você almeja, que você deseja e que você não paga nada para ter, né? Então vamos ao texto. Vivemos em uma sociedade ótima para exaltar aqueles que estão no auge da fama e melhor ainda para zombar daqueles que fracassam. Mas o que é o sucesso e o que é o fracasso? A mídia representa uma importante influência nessa dinâmica. Vende uma utópica felicidade que não admite lágrimas, evidencia o sucesso, causando a impressão de imediatismo, pois esconde a dura caminhada antecedente aos holofotes e condiciona a importância da vida aos bens adquiridos em detrimento do ser. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vive hoje uma vida instagramável, em que a verdadeira, o que interessa é a felicidade, todo mundo só estampa a felicidade nas redes sociais, é o sorriso, é o engraçado que tem uma música do Wesley Safadão que ele fala, é stories dançando, stories bebendo, stories sorrindo, é uma coisa assim, eu não sei se eu troquei a letra, mas é mais ou menos uma coisa assim, porque você publica da sua vida nas redes sociais e principalmente os famosos, coisas sempre, na maioria das vezes, positivas. É claro que ninguém quer mostrar o seu lado triste, né? O seu fracasso. Que é stories bebendo, stories dançando, stories sorrindo, stories curtindo. Mas todos nós passamos por isso. Isso faz parte da vida da gente. É algo que está inerente ao ser humano, os altos e os baixos, né? Então, o homem não vive só de sucessos, não vive só de felicidade. Só que muitos influencers, nos dias de hoje, principalmente esses influencers digitais, que é o que nós estamos acostumados, eles passam essa vida para esse falso, essa falsa felicidade ou essa falsa ostentação. E as pessoas costumam relacionar o sucesso ao dinheiro e à posse, né, ao ter. E nem sempre a nossa felicidade está relacionada a isso, gente. Então,
Em busca de notícias e audiências, os repórteres ficam à espreita de qualquer deslize das celebridades na ânsia de garantir suas manchetes. São os paparazzis, né? Já ouviram falar disso. Hoje criam anúncios de honra. Na semana seguinte, o que for aplaudido se torna motivo de chacota. As pessoas são usadas de acordo com as necessidades do mercado. E tem sendo sempre assim. E as coisas têm ficado obsoletas, ou seja, caído no ostracismo, no esquecimento, rapidamente, né? E aí existe sempre uma necessidade de algo novo para alimentar essa curiosidade das pessoas, né? Com essas influências, como essas influências têm interferido nas relações interpessoais que estabelecemos? Quais são os efeitos desse novo padrão de convivência sobre a relação que os jovens estabelecem consigo? Isso aqui são perguntas muito importantes, porque são perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos. Como é que isso está interferindo na minha vida? É de uma forma positiva, de uma forma negativa? Eu estou tendo a necessidade de me mostrar o tempo inteiro, de mostrar trechos da minha vida. Esses trechos são reais, eles são realmente aquilo que eu sou, aquilo que eu represento. Aquilo que eu estou tentando mostrar para as pessoas é de fato a minha vida ou eu estou tentando criar algo que não é assim? Eu estou mostrando a pessoa que realmente eu sou ou eu estou tentando inventar algo que eu não sou para vender para os outros, vender entre aspas, né? Como algo que é bacana, é legal, que todo mundo devia gostar. Enfim, a gente precisa se fazer essas perguntas, porque às vezes a gente termina vivendo em um mundo de fantasia, né? Por consequência, como esse cenário afeta os objetivos e os sonhos almejados pelos jovens? Então, essa é uma das perguntas mais importantes. Como é que essas influências que eu deixo entrar na minha vida de pessoas famosas, elas têm afetado a minha vida? É uma coisa positiva? É algo negativo? Eu fico na intenção de ter o que aquela pessoa famosa tem e realmente eu preciso ter? A todo custo eu preciso ter aquilo? Ou eu tenho que entender que aquilo ali são poucas pessoas que conseguem, são exceções e que a grande maior parte da sociedade brasileira vive com dificuldade. Então tenho que parar para analisar várias questões. Os sonhos são os responsáveis pela força que nos move. São eles que nos levam a tirar as algemas que nos prendem, nos encorajando às mudanças necessárias em nossas vidas. Os sonhos são os objetivos que almejamos para a nossa vida. Esses sonhos aqui que nós estamos nos referindo nada mais são do que os nossos objetivos de vida. E eu posso sonhar tão alto? Eu posso, gente. Sonhar não custa nada. Entretanto, eu tenho que trabalhar de uma maneira muito concreta e muito pé no chão para conseguir esses objetivos, para conseguir esses sonhos. Portanto, os sonhos eles são muito importantes na vida da gente. A gente precisa realmente sonhar e tentar realizar. Agora, qual é a forma que eu vou realizar? É de qualquer maneira? Eu vou pelo caminho mais fácil? Geralmente as pessoas querem seguir esse caminho mais fácil, né? Ah, se tornar um digital influencer está dando muito dinheiro, então é isso que eu quero fazer, o que eu vou fazer, eu tenho que ter seguidores a todo custo. É só dessa forma que eu consigo? Então a gente tem que analisar tudo que é positivo e negativo para saber se estamos fazendo da nossa vida as atitudes corretas para alcançarmos os nossos sonhos. E sem os sonhos, né? Onde encontraríamos sentido e ressignificação para as tempestades que enfrentamos? Como nos aqueceríamos nos invernos existenciais? Esses invernos existenciais são as nossas dificuldades internas, né? São as tempestades que a gente passa, nós mesmos, os conflitos, nossos conflitos. Então, os sonhos, eles são importantes até porque ajudam a gente a vencer essas dificuldades, esses conflitos internos.
Sem os sonhos, a vida é uma manhã sem orvalho, um céu sem estrelas, um oceano sem ondas, uma vida sem aventuras, uma existência sem sentido. Mas nossos jovens têm deixado de sonhar pelo medo do fracasso. Então, uma outra questão muito interessante aqui é justamente isso. Às vezes a pessoa deixa de sonhar, deixa de almejar alguma coisa, deixa de construir o seu objetivo por medo de fracassar. Mas a gente só fracassa se a gente tentar. Se a gente não tentar ficar inerte, a gente jamais vai conseguir alcançar o nosso objetivo, porque afinal de contas a gente nem se deu o trabalho de tentar. E eu só tenho a chance de conseguir se eu tentar. Porque se eu não fizer nada, o fracasso, entre aspas, né? Ele já vai estar comigo, ou seja, eu vou ficar na inércia, eu não vou sair do lugar. Então, se eu agir, eu tenho chances de conseguir e tenho chances de não conseguir, mas pelo menos eu aumentei as chances de conseguir do que se eu ficar sem fazer nada. Então, é necessário ensinar aos jovens, né, a aprender a fazer das suas perdas e frustrações um incentivo para criar novas possibilidades, conduzi-los à compreensão de que antes do sucesso é necessária uma árdua jornada de tentativas e erros, de persistências e superação. Então a gente tem que tentar, a jornada não é fácil, mas é necessário vivenciar tudo isso. Agora nós temos que entender que não é fácil. E o caminho mais curto, geralmente, ele não vai ser o que vai nos trazer o que nós desejamos, não é? Então, muita gente se inspira aí nessas pessoas, nesses digital influencers. Não que alguns não sejam positivos, são sim, alguns têm um conteúdo muito bom. Mas se a gente fosse basear só nisso, eles são as exceções à regra, viu, gente? A gente tem que tentar batalhar de uma maneira muito forte mesmo. Aqui nós vamos ver, né, pelo texto de Augusto Cury, alguns exemplos de pessoas que se sobressaíram em suas épocas, né? Ele vai citar pessoas muito conhecidas: Moisés, Maomé, Buda, Confúcio, Sócrates, Platão, Sêneca, Abraham Lincoln, Gandhi, Einstein, Freud, Max Weber, Marx, Kant, Thomas Edison, Machado de Assis, Sun Tzu, acho que aqui é Khalil, Gilbran, John Kennedy, Hegel, Maquiavel, Agostinho e muitos outros foram grandes sonhadores. Gente, todos esses nomes conhecidíssimos pelo mundo inteiro, pela história do mundo inteiro, sempre foram sonhadores. Então, esses homens mudaram a história porque tiveram grandes projetos. Eu sinto falta de alguns mulheres aqui, tá, gente? Esse texto, de certa forma, ele é um tanto machista. Por que a gente não coloca aqui também Madre Teresa de Calcutá, Indira Gandhi, Margaret Thatcher, que era considerada dama de ferro, né? Porque, mas, de certa forma, foi uma grande estadista. Por que a gente não coloca aqui também Santa Dulce dos Pobres, que foi uma santa brasileira também? Porque elas fizeram grandes trabalhos pela humanidade. Zilda Einstein também, ou Zilda Arnes, né? Então, são mulheres que se sobressaíram também. E eu acredito que existem tantas outras. Kamala, Anne Frank, enfim, poderia citar muitas. Então, ela aqui estão falando dos homens, né? Mas tudo bem, vamos lá. Estes homens mudaram a história porque tiveram grandes projetos. Tiveram projetos porque viveram grandes sonhos. Seus sonhos aliviaram suas dores, trouxeram esperanças nas perdas, renovaram suas forças nas derrotas. Seus sonhos transformaram sua inteligência no solo fértil. Esses sonhadores desenvolveram áreas nobres da sua inteligência, áreas que todos têm condições de desenvolver. Eles atravessaram turbulências quase insuperáveis, suportaram pressões que poucos tolerariam, viveram dias ansiosos, sentiram-se pequenos diante dos obstáculos. Alguns foram chamados de loucos, outros de tolos. Zombaram de alguns,
outros foram discriminados. Tinham todos os motivos para desistir dos seus sonhos, e em certos momentos até da própria vida, mas não desistiram. Quais foram os seus segredos? Eles fizeram da vida uma aventura. Então, Augusto Cury diz, nunca desiste dos seus sonhos. É um texto ilustrativo para mostrar grandes figuras que foram realmente grandes sonhadores e que nunca desistiram, apesar das críticas que sofreram. E como eu disse a vocês, o texto poderia ter citado inúmeras mulheres com o mesmo propósito, não se todos, se tornando de certa forma um texto machista, mas eu fiz esse adendo aí para vocês, né? De grandes mulheres que estiveram também à frente do seu tempo, sonhando, trazendo grandes conhecimentos também para a vida. Tá certo, gente? Então, agora vocês vão fazer esse texto de vocês, a redação da tarefa, e se esforcem realmente para escrever o mínimo de 15 linhas, tá bom? Muito obrigada, um beijo grande e até a próxima. Fiquem com Deus.